A pior sensação do mundo é fechar os olhos e saber que, no segundo seguinte, a sua cabeça vai encher de pensamentos que você não pediu. Você tenta afastar a escuridão, mas é como segurar água na mão. Escorre. O cheiro do travesseiro não acalma mais. A contagem de carneirinhos não adianta nada. Você já tentou de tudo: meditação, chá, remédio, rezar. Mas na manhã seguinte, a mesma sensação de esgotamento. O mesmo nó na garganta. A mesma vozinha falando que você não é suficiente. E o pior é que você sabe que isso não é normal. Você nasceu para mais. Mas aceita viver presa num corpo que não te obedece mais. Sabe quando você liga o chuveiro e a água sai fria no começo? Assim é sua mente agora. Tudo que você faz para se acalmar no início parece funcionar, mas depois volta a mesma tempestade. Porque você está lidando com algo mais profundo do que cansaço. Você está lidando com uma frequência que você mesmo instalou. Pense nisso como um rádio velho que só pega uma estação ruim. Não adianta mexer nos botões externos. Tem que ajustar a sintonia de dentro para fora. Você já ouviu falar que os pensamentos são energia? Pois é. Cada palavra que você repete na sua cabeça, cada medo que você alimenta, cada e se que passa pela sua mente, tudo isso não some. Ele se acumula, como poeira num móvel. Você não vê no começo, mas um dia percebe que está sufocando. E o seu corpo reage a isso como se fosse um perigo real. Porque para o seu cérebro, o perigo não é só físico. O perigo também é emocional. Então ele libera cortisol. O cortisol te mantém acordada. Ele te faz reviver discussões que já passaram. Ele te faz antecipar problemas que nem existem. É como se você tivesse um alarme falso tocando dentro de você, 24 horas por dia. E ninguém sabe como desligar. Agora imagine que você tem um controle remoto na mão. Só que esse controle não está na sua mão esquerda. Ele está dentro da sua mente. E quando você aperta o botão errado, a televisão da sua vida só passa notícias ruinzão. Você aperta medo e ele reproduz cenas do passado. Você aperta ansiedade e ele projeta cenários catastróficos do futuro. Você aperta culpa e ele te mostra todas as vezes que errou. E o mais louco, você nem percebe que está apertando esses botões sozinha. Porque isso virou um hábito. Um vício. Você está viciada no sentimento de que a vida é pesada. E o seu corpo já não sabe viver de outra forma. Isso não é frescura. Isso é física quântica aplicada ao cotidiano. Quando você mantém pensamentos negativos por muito tempo, você está emitindo uma frequência baixa. E o universo, ou a sua realidade, responde a essa frequência. É como se você estivesse gritando num microfone que só capta estática. Ninguém te ouve. Mas você escuta a estática o tempo todo. E a estática é o ruído do seu próprio sofrimento. Você não precisa ser uma física para entender isso. Basta olhar para a sua vida e ver como as coisas que você mais teme sempre parecem se concretizar. Coincidência? Não. É a lei da atração em ação. Só que ao contrário, porque você está atraindo justamente o que não quer. E aqui está o detalhe que ninguém te contou. O seu ambiente físico reflete essa frequência. Se a sua mente é um rádio sintonizado em medo, a sua casa vai refletir isso. Cacos de vidro no chão que ninguém varre direito.
pilhas de roupa suja se acumulando, objetos quebrados que você não joga fora. Tudo isso são assinaturas da sua frequência interna. Porque o universo não distingue entre pensamentos e realidade física. Para ele, é tudo energia. E energia se manifesta como energia. Se a sua energia está bagunçada, a sua casa vai estar bagunçada. Se a sua energia está pesada, a sua casa vai estar pesada. Não adianta encher a casa de velas se a sua mente continua fedendo a drama. Agora, imagine que existe uma chave. Uma única chave que abre todas essas portas. Não é uma chave de metal. É uma chave feita de palavras. Palavras poderosas. Palavras que realinham a sua frequência. Palavras que cortam o ruído da sua mente. Palavras que reprogramam o seu subconsciente enquanto você dorme. É como se você tivesse um interruptor no cérebro e ninguém te ensinou a usá-lo. A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos medos, os mesmos erros. Mas você não precisa viver assim. Você pode reprogramar a sua mente. Você pode trocar a estação do rádio. Você pode dormir em paz. A oração que você precisa não é aquela que você aprendeu na igreja ou na meditação tradicional. É uma oração baseada em ciência, em física quântica, em neurociência. É uma oração que age como um reset na sua mente. Enquanto você dorme, ela limpa os resíduos emocionais do dia. Ela corta os fios invisíveis que te prendem ao passado. Ela cria um escudo protetor ao redor de você. É como se você tivesse um guarda-costas espiritual. Só que esse guarda-costas é a sua própria mente trabalhando a seu favor. Mas atenção, essa oração não é um feitiço mágico. Ela não vai funcionar se você não fizer a sua parte. Porque a mente humana é como um jardim. Se você não cuida dele, as ervas daninhas tomam conta. E as ervas daninhas aqui são os pensamentos negativos, os medos, as preocupações. Você precisa regar as flores da sua mente. Regar com gratidão. Regar com confiança. Regar com palavras de poder. Porque a mente não distingue entre realidade e imaginação. Se você passa o dia todo pensando em problemas, a sua mente vai achar que aqueles problemas são reais e vai agir como se fossem. Por isso que muitas pessoas acordam cansadas, mesmo dormindo 8 horas. Porque a mente não descansou. Ela ficou trabalhando a noite toda, resolvendo problemas que nem existem. E se eu te disser que existe uma forma de desativar esse modo trabalho incessante da sua mente? Uma forma de dizer para ela: hoje não. Hoje eu descanso. Hoje eu limpo a poeira. Hoje eu coloco ordem na casa. Você acreditaria. Pois é exatamente isso que a oração poderosa faz. Ela age como um interruptor que desliga o modo sobrevivência da sua mente. Enquanto você dorme, a oração trabalha nos bastidores, limpando as memórias pesadas, dissolvendo os nós emocionais, criando um espaço seguro dentro de você. É como se você tivesse uma empregada noturna que arruma sua mente enquanto você ronca tranquilamente. Mas tem um detalhe crucial. A oração precisa ser feita de forma específica. Não adianta só recitar palavras bonitas antes de dormir e esperar milagre. A mente humana é complexa. Ela precisa de estrutura. Precisa de repetição. Precisa de emoção. Por isso que a oração que eu vou te ensinar tem 3 partes essenciais. Primeiro, a limpeza.
Você precisa jogar fora todo o lixo emocional do dia. Segundo, a proteção. Você precisa criar um escudo ao redor de você. Terceiro, a reprogramação. Você precisa encher a sua mente de afirmações que te fortaleçam. E o mais importante, essa oração precisa ser feita com convicção. Não adianta só mexer os lábios. Você precisa acreditar no que está dizendo. Porque a mente só obedece quando há crença por trás das palavras. É como se você estivesse negociando com o seu subconsciente. E o subconsciente só aceita o que é verdadeiro para você. Por isso que muitas pessoas tentam técnicas de afirmação positiva e não funcionam, porque elas não acreditam realmente no que estão dizendo. É como se você estivesse tentando vender um carro para si mesma, mas sabendo que o carro é uma porcaria. O subconsciente sente essa falta de crença e rejeita tudo. Então, como você faz para acreditar? Simples. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma palavra que represente o que você quer sentir. Se é paz, repita mentalmente a palavra paz enquanto faz a oração. Se é segurança, repita a palavra segurança. Se é amor, repita a palavra amor. E deixe que essa palavra preencha todo o seu ser. Porque a mente responde ao que é simples e repetitivo, não ao que é complicado e ocasional. Agora, imagine que você tem uma mala cheia de pedras zen. Cada pedra é um medo. Cada pedra é uma preocupação. Cada pedra é um trauma não resolvido. Enquanto você dorme, a oração age como uma pá, jogando essas pedras fora da mala. Mas, se você não abrir a mala, a pá não tem serventia. Por isso que a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o que está te pesando. Não adianta fingir que está tudo bem quando a sua mente grita que não está. A oração funciona melhor quando há honestidade. Quando você admite para si mesma: hoje estou cansada. Hoje estou com medo. Hoje preciso de ajuda. E aqui está o segredo que ninguém te contou. O seu ambiente físico afeta diretamente a eficácia da oração. Se a sua casa está uma bagunça, a oração vai ter mais dificuldade para agir. Porque a bagunça externa reflete a bagunça interna. Por isso que uma das primeiras coisas que você precisa fazer é limpar o seu espaçom. Jogar fora o que não serve mais.